Fisiologia da Alma, capítulo 65. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Podeis explicar-nos com mais detalhes o que afirmastes há pouco acerca dos cuidados e proteção que os obsessores dispensam aos seus canecos vivos? Responde Ramatiz. Revivendo a lenda de que o diabo sempre ajuda os seus afilhados, os obsessores cercam os seus canecos vivos de todos os cuidados e proteção ao seu alcance. Tem até um ditado popular que diz que Deus protege os bêbados, né, na rua, passando entre os carros, por aí afora. Bom, dada a multiplicidade de atenções, experiências e auscultações, eu até voltar ao pensamento anterior que eu falei, isso é um pensamento vulgar, tá? Popular, não tem nada a ver, Deus não protege. Quem protege, nesse caso, é os obsessores, querem manter o caneco vivo. Mas vamos lá. Dada a multiplicidade de atenções, experiências e auscultações que chegam a exigir, às vezes, alguns anos de trabalho, para que o encarnado se transforme num vasilhame alcoólico desprovido de vontade própria, os seus donos, os obsessores, né, tratam de preservá-lo o mais possível de acidentes, conflitos e até de enfermidades que possam prendê-lo ao leito e impedi-lo de filtrar-lhe os alcoólicos desejados. Então, ajudam-no a atravessar pontes e lugares perigosos, guiam-no por vales e caminhos escuros, esforçando-se para sustentá-lo até em suas forças vitais. Daí as surpresas muito comuns quando bêbados que parecem impossibilitados de se mover acertam com o caminho de casa e atravessam ruas movimentadas por entre veículos mais velozes sem nada lhes acontecer. E o povo, sempre observador de certos fatos, inexplicáveis para eles, né, glosa este acontecimento através do brocardo, abre aspas, criança e borracha, Deus põe a mão por baixo. E borracho, fecha aspas. Mas a verdade é que se trata não de protegidos por Deus, mas de infelizes canecos vivos, dos quais os donos, os obsessores, né, desencarnados, guiam atentamente a fim de não perderem tão admiráveis alambiques que lhes custaram muito tempo de trabalho. Porque esses espíritos obsessores, eles bebem o ectoplasma das bebidas alcoólicas. Todo alimento tem a função ectoplásmica, mas elas surgem, elas precisam, para que ela aconteça, precisa de um corpo encarnado, tá? Da matéria humana, porque o espírito só não pode produzir por ele próprio o ectoplasma. O ectoplasma é um produto de transcendência entre a matéria e o espírito, né? Tanto é que a gente tem um corpo chamado duplo etérico, que é feito de ectoplasma. E esses espíritos, quando as pessoas morrem, se esses espíritos, né, esse espírito que morreu, não tem vamos dizer assim, uma assistência espiritual mais elevada, eles usam até o corpo ectoplásmico desses falecidos para se apresentarem para familiares e em situações duvidosas. Né? Eles usam esse duplo etérico. Mas esse duplo etérico ele se desfaz em poucas horas depois da morte. Ele não subsiste. O espírito passa a habitar o corpo astral para se mover nesse mundo espiritual mais próximo. Os espíritos mais evoluídos, eles, à medida que o espírito vai evoluindo, eles vão tomando posse de outros corpos.
que está intrinsecamente ligado ao espírito. O espírito é a parte mais sutil de tudo, mas nós temos 7 corpos a partir desse aqui. Temos o corpo físico, duplo etérico, o corpo astral. Depois vem o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o búdico e o átimo, e por aí vai. E por aí vai. Bom, vamos parar por aí, que isso aí é outro assunto. Pergunta: mas como se explica que esses obsessores levem os seus infelizes viciados à extrema miséria moral e corporal, embriagando-os de tal modo que logo lhes reduzem a cota normal de vida? Isto não será um desmentido aos cuidados tão extremosos com que eles tentam conservar a vida dos seus alambiques vivos? Responde Ramati. Na intimidade da criatura humana lutam incessantemente 2 forças poderosas, as energias criadoras do bem e as destrutivas do mal. A consciência do homem tem sido o palco das lutas milenárias dessas 2 forças opostas, até que o bem triunfe em definitivo e principie o acesse do espírito à sua consequente libertação das algemas animalescas, né? Porque nós viemos do mundo animal, né? Nós já falamos em outros capítulos, aí, em outras postagens, né? O espírito nasce de uma criação divina e ele tem uma estrada imensamente longa para chegar até aqui. E nós ainda estamos no beabá do espírito, mais ou menos com o princípio da razão. Então a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, a gente habita em aglomerados, não é individualizado ainda, a matéria bruta, no caso os minerais. Aí a gente circula no meio do mineral, lá no tempo que eu saberia nem explicar. Depois a gente passa para um mundo intermediário, aí vai para um mundo, depois desse mundo intermediário, a gente vai para um mundo vegetal. Do mundo vegetal, para passar para o mundo biológico, hominal, aliás, animal, mundo animal, do vegetal para o animal, tem outro mundo intermediário. Depois do animal para o hominal, tem outro mundo intermediário. É uma estrada, olha, nós temos, desde que fomos criados lá no princípio, nós temos bilhões de anos, ano-terra, né? Porque a contagem do ano é relativa, né? A Terra tem um tempo estimado de 24 horas para dar uma volta, mas esse tempo em outros planetas, em outros mundos, são outros tempos contados. Então, essa contagem aí é complicada para a gente entrar nela. Bom, vamos lá. Então, responde Ramatiz aqui essa pergunta que eu já vou ter que repetir porque eu já conversei, já fiz um comentário longo. A pergunta é: mas como se explica que esses obsessores levem os seus infelizes viciados à extrema miséria moral e corporal, embriagando-os de tal modo que logo lhes reduzem a cota normal de vida? Isso não será um desmentido aos cuidados tão extremosos com que eles tentam conservar a vida dos seus alambiques vivos? Então responde Ramatiz. Na intimidade da criatura humana lutam incessantemente duas forças poderosas, as energias criadoras do bem e as destrutivas do mal. A consciência do homem tem sido palco das lutas milenárias dessas 2 forças opostas, até que o bem triunfe em definitivo e principie a acesse do espírito à sua consequente libertação das algemas animais. Enquanto as energias do bem reativam a natureza espiritual, as destrutivas do mal se enfraquecem, repelidas pela verdadeira individualidade do ser, que é a energia angélica. Por isso, certas criaturas que viviam escravizadas aos mais deploráveis vícios e incapazes de qualquer recuperação moral, erguem-se do lodo quando puderam sentir o chamamento espiritual ou o grito
de alerta de sua própria consciência superior, conseguindo ajustar-se novamente à sua antiga dignidade humana, quer dizer, eu diria dignidade espiritual, imunizando-se assim contra as investidas torpes do além. Tudo é feito por escolha, né? O espírito é livre para escolher. Nós temos o dom do livre-arbítrio, Deus nos dá isso. A gente pode escolher ou permanecer vagando aí no sofrimento da ignorância ou se submeter à disciplina e seguir em frente. Muitas dessas regenerações têm sido possíveis sob a influência do espiritismo, ciência espiritual, e das instituições religiosas mediante a qual muitos infelizes canecos vivos, depois de doutrinados, têm conseguido imunizar-se contra a ação dos seus donos, obsessores, ocultos no mundo invisível. Você vê, todas as religiões são boas, Deus permite que elas surjam, né? E Jesus encaminha que surjam no mundo, porque a religião, a ideia da religião é melhorar a criatura. Se elas estão menos ou mais evoluídas, isso aí é um outro critério. Portanto, se a pessoa é boa e quer fazer o bem e quer melhorar, toda religião é boa. Não existe religião ruim. Existem pessoas que escolhem caminhos ruins e usam religiões, ciência, né, o conhecimento para fazer o mal. Isso aí é uma coisa individual, pessoal. Os obsessores sabem disso, por isso, assim como protegem as suas vítimas para conservá-las na função repulsiva de exóticos alambiques vivos, também as mantêm sob a mais completa inconsciência dos perigos da bebida alcoólica. Embora eles reconheçam que assim reduzem a vida dos seus vasilhames carnais na crosta. Evitam que as forças do bem intervenham na sua consciência desperta e consigam afastá-los da degradação alcoólica. Quer dizer, eles evitam isso. Lutam o tempo todo, conduzindo as pessoas para escolhas ruins. Colocam, por exemplo, a internet hoje é uma podridão na grande maioria das coisas que sugerem aí. Então, isso veio num momento que a humanidade está passando um desfecho final terrível. Então, é muito difícil para as pessoas que não têm uma disciplina, um conhecimento, saber o que é bom e o que é ruim na internet, né? Se a gente vê aí, as redes sociais têm podridões de toda a natureza para desviar a criatura para a luxúria, né? Para os vícios ruins que vão retardar a evolução dela. E aqueles que não estão destinados, ou que não estão preparados, ou que escolhem caminhos ruins, eles vão penar mesmo por isso. A internet é uma coisa fabulosa. A gente pode fazer coisas excelentes, estudar coisas boas, progredir, criar, por exemplo, ambientes para que as pessoas melhorem de vida, mas pode ser usado para o mal também. É o livre-arbítrio. Mas ninguém vai ficar impune. Deus é uma lei que não se enternece. Aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Então, continuando. Trabalho, então, para que os infelizes alcoólatras não permaneçam muito tempo de posse do seu raciocínio, para não atenderem à voz oculta, né, de sua própria alma, ou as doutrinações religiosas. Deixa eu corrigir aqui antes que está escrito errado aqui uma coisa. Bom, assim, os obsessores evitam os maiores esforços para afastar os seus obsidiados dos ambientes regrados e dos amigos que os possam influenciar contra o alcoolismo, enfurecendo-se quando certas missões religiosas ou membros de credos espiritualistas tentam regenerá-los. Não só isso, né? De outras coisas também, mas vamos lá. Certas vezes chegam ao ponto de mediunizar seus próprios canecos vivos, lançando sarcasmos ditos obscenos ou provocando balbúrdia
dos centros espíritas, templos ou locais onde as criaturas bem intencionadas se reúnem para salvar os viciados de todos os matizes, não só da bebida, né? Do sexo, da maledicência e infinitas coisas ruins que a humanidade ainda pratica. Sabeis quão difícil se torna encaminhar um desses alcoólatras a qualquer trabalho religioso, espiritualista, né, com o objetivo de regenerá-lo, pois, mesmo quando ele deseja ardentemente fugir da terrível força que o submete ao álcool, tudo se lhe ocorre de modo tão irritável e humilhante que o faz desistir da empreitada e até odiar aqueles que pretendem salvá-lo da sina tenebrosa. Outro dia, uma pessoa que tem certo conhecimento espiritualista, né? O filho está passando umas provações difíceis, aí ele começou a frequentar um centro espírita. Aí ele estacionou o carro em um lugar lá, o carro foi roubado. Aí ela chegou para mim e falou, pois é, meu filho está frequentando o centro espírita poxa, o que houve? Que o carro dele foi roubado. Gente, Deus não é nosso secretário. Os espíritos não são nosso secretário. Se um dia você roubou o carro de alguém, um dia você vai ser roubado também. É a lei do karma. É a lei do retorno. Então, não há impunidade, não existe impunidade. Não é porque você está querendo melhorar que tudo vai acontecer, tudo vai ser bom de agora em diante, que você quer. Não. Imagine o que Jesus passou por nós, sem pecado nenhum. Né? Tanta humilhação, tanta degradação. E os apóstolos? Todos eles morreram de forma terrível. Apedrejados, lapidados, enforcados. Olha, todos eles, menos o apóstolo João, que sofreu muito na ilha de Patmos, né? Inclusive, quem leu o livro São Francisco de Assis, do espírito Miramês, vai ver lá uma passagem que o imperador da época, não lembro o nome dele agora, mandou os soldados preparar um caldeirão de óleo fervente e enfiar no caso, João Evangelista, naquele caldeirão. Só que ele tinha um espírito tão evoluído, tão protegido, que eles enfiaram João Evangelista no caldeirão e João continuou intacto, sem um arranhão. João Evangelista, ele depois voltou como São Francisco de Assis, né? Quem estuda muito essas coisas aí sabe um pouquinho como é que isso aconteceu. João Evangelista foi o profeta Daniel. Tá? Ele antes de vir como João Evangelista, foi o profeta Daniel. Um espírito evoluidíssimo, um super anjo, um arcanjo. Então, assim como João Batista mesmo, também um arcanjo. João Batista foi Moisés, foi Elias, foi Davi, foi João Batista, né? E depois voltou em outras reencarnações. Não vou ficar falando aí não, porque faz quase meio século ele ainda estava reencarnado e foi no Brasil. Não, alguns de vocês que acompanham aí talvez tenham ouvido falar já, mas eu não vou ficar falando aqui não, porque há muito preconceito, muita perseguição, muita besteira aí, mas ninguém pode mudar a realidade. Vamos ficar por aqui. Esse foi o capítulo 65 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito, transmitida pelo Espírito Ramatiz.